a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Glória a Deus pela sua vida, você que fez a sua oferta, você que entregou o seu dízimo, você que não fez, né? Nós temos aí o número do CNPJ da igreja, que é o 14.002.607, 1000 ao contrário 15, que é o Pix da igreja, ou a conta do Bradesco. Você pode fazer também a sua transferência se você tiver conta no Bradesco, amém? Louvado seja Deus por aqueles que têm abençoado e entregue as suas ofertas na casa do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim, Efésios capítulo 6, verso 10 diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido no dia mau, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou repetir o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Em nome de Jesus. Você que está com a tua Bíblia aí, coloque a mão sobre ela e diga assim, Senhor, que estas palavras possam saltar ao meu coração nesta noite. Fala comigo e me ensina a viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, que essa seja uma noite abençoada, que a tua palavra, ela possa vir de encontro, não às nossas necessidades, mas aquilo que precisamos aprender, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Eu estava ouvindo o pastor Laércio ministrar oferta, estava ouvindo ele falar sobre a noiva, né? O dia da noiva, a empolgação da noiva no dia do seu casamento, né? E na verdade o noivo é esquecido nesse dia, né? Às vezes todo mundo esquece do noivo, todo mundo fita os olhos na noiva, e o noivo, né? Até porque o noivo não, ele, mesmo se produzindo, ele continua às vezes feinho, né? Às vezes tenta comprar um terno e tal, mas não, às vezes a lata não ajuda, né, irmão? Mas a noiva, né? E aí ele ministrando me fez lembrar de Esther, a história da rainha Esther. E ela ficou durante 1 ano sendo preparada, né? Adornada, uma mulher que iria ser rainha, que iria, para entrar na presença do rei, ela precisava ser preparada, e ela foi preparada durante todo 1 ano, trabalhada durante todo 1 ano, nas melhores especiarias, nos melhores óleos, nos melhores cremes, né? E prepara cabelo, e prepara pele, e não sei o quê. 1 ano, irmão, presta atenção que eu estou falando, 1 ano, não é uma semana, não é um dia, né? As mulheres vão ficar até com inveja agora, falam, caramba, ela ficou 1 ano, eu fiquei, sei lá, meia hora, fiquei 2 horas, fiquei 3 horas, fiquei 4 horas, ela ficou 1 ano, né? Já dá uma cutucada no marido assim, e fala assim, vamos melhorar
vamos melhorar esse tempo, aí faz tempo, né? Tem gente que vai fazer 25 anos de casado, tem gente que fez 25 anos de casado, bodas de prata, já dá para dar uma reavaliada, né? Tem uns que está fazendo 21, 22, 23, quantos anos? 22, então já dá para dar outra reavaliada, né? Então, tem noiva que fala assim, agora eu quero aquela caprichada, né? Isso aí, Dani, já fala para o Júnior que só esse cabelinho amarelinho aí que você fez não dá não, tem que fazer mais luzes, gastar mais, entendeu? Trabalhar um pouco mais no óleo aí, na unção, né? Então, queridos, ela ficou um ano, presta atenção, ela ficou um ano sendo trabalhada, preparada para se apresentar para um rei, e ela poderia nem ser escolhida, o que era pior, né? Ela ficou ali sendo trabalhada e de repente poderia chegar outra e desbancar ela, porque eram várias mulheres. Já imaginou? E enquanto ele ministrava isso, a palavra de hoje, ela tem muito a ver com isso, porque nós estamos ministrando sobre a graça do Senhor, e pela graça, irmão, pela graça você foi salvo. Pela graça, você nem precisa de todo esse aparato, você não precisa nem de todo esse preparo, mas precisa dar uma melhoradinha, né? Porque foi pela graça que Jesus nos salvou. Depois eu falei que essa salvação pela graça tinha um propósito. E qual foi e sempre será o propósito de Jesus Cristo? É exatamente o que o pastor Laércio ministrou aqui, preparar a sua noiva. Amém? Não existe noiva, e aí eu estava ali mentalizando, eu falei, meu Deus, é exatamente isso, eu sou a noiva que Jesus virá buscar. Como eu estou me preparando? Eu estou preparado para a altura do noivo, eu estou preparado para encontrar esse noivo, porque esse noivo, irmão, ele já pagou um alto preço. Amém? Irmão, se tem um noivo que já pagou antecipado, já pagou o bem que você merecia, que você não merecia, já comprou tudo, preparou tudo, é Jesus Cristo. Amém? Ele já deixou tudo preparado. Agora, qual é o papel da noiva? O papel da noiva que já recebeu tudo, agora é saber investir, é saber comprar, é saber se preparar para esse dia. E mais, olha só que interessante, noivo nenhum deixa uma joia com você. Mulheres que já casaram, inclusive a minha, né? Algum noivo já deixou uma joia especial para você? Ou comprou pelo menos aquela joia valiosa, sabe que mulher gosta de anel, né? Gosta de pulseira, gosta né? Gosta ou não gosta, mulheres? Olha lá, todos são sempre cheias de negócio. Cutuca assim o teu, fala assim, e aí, o bispo está falando que você tem que me dar uma joia maravilhosa, aquele anelzão assim de pedra. Dá uma cutucada no Juan aí, Manu. Embora a Manu também não é muito chegada. Irmão, olha que bênção, irmão. Tem umas mulheres que não gostam. Ó, a Nícia é uma, Manu é outra. Ó, Juan Carlos, você está na bênção, já não é o mesmo com a sua mãe. Aí eu estou na roça, entendeu? Você está na bênção, eu estou na roça, né? Por quê? Mulher gosta de estar bem. Agora, irmão, sabe o que a Bíblia vai me ensinar em Efésios 1:13? Coloca aqui para nós, aqui, Efésios 1:13. Eu vou voltar aqui e você pode colocar aí para eles acompanharem. Diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Agora presta atenção no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o quê? Da sua. Irmão, você entendeu isso aqui ou não? Eu acho que tem muita gente que não entendeu, então eu vou explicar para você. O verso 13 diz que o noivo que me comprou, e o noivo que te comprou, que é Jesus Cristo, que além de pagar um preço alto,
Ele entregou uma joia preciosa, que é o Espírito Santo da promessa. E essa joia preciosa mora em você, habita em você, está dentro de você. Mas irmão, mas o mais especial não é isso. É que Jesus, Ele empenhorou essa joia. Você está entendendo ou não? Você nunca colocou uma joia no prego, nunca empenhorou joia, nunca trocou nada tão importante por dinheiro e depois você foi lá buscar? Alguém já fez isso aqui, já empenhorou alguma coisa e foi lá buscar depois? É o que Jesus Cristo fez, irmão. Ele empenhorou, Ele colocou em nós o Espírito Santo, e Ele disse, um dia eu vou voltar para buscar esse penhor, e quem tiver esse penhor, e quem tiver essa marca, e quem tiver essa joia, é quem vai subir, e quem tiver essa joia, que é a marca, que é o selo do Espírito Santo, que é a salvação, vai subir, porque é a minha noiva, está marcada, está registrada, ela vai viver como eu quero, como eu desejo. Irmão, talvez você não possa entender nada do que eu estou pregando, e nem valorizar o que eu estou pregando, mas se você entender que você é filho de Deus, e que dentro de você mora uma joia especial, porque Jesus pagou um preço alto por você, e colocou em você uma joia, e Ele disse, um dia eu vou vir buscar essa joia, porque ela é minha propriedade. É propriedade, você está entendendo? E Jesus Cristo vai vir buscar. E aonde estará essa joia? Aonde está essa joia? Faz ideia ou não? Bom, então vou pregar o evangelho para você que você não sabe. Levanta a tua mão para o céu aí e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E aí, né? Você está marcado com essa joia tão preciosa. E queridos, e eu fui ministrando todos esses dias, e eu fui falando sobre a graça que salva, a graça que tem um propósito, e domingo passado eu falei sobre a graça que ensina. E o pastor Laércio falou algo tremendo aqui, né? Quase que ele ministra a palavra que eu vou ministrar. Ele disse assim, essa marca, essa joia, essa entrega, um dia Jesus vai voltar, e a Bíblia vai dizer que eu tenho que vigiar, eu tenho que estar vigilante, porque eu não sei o dia, e eu não sei a hora. Então tudo, né? Tudo que você aprende, tudo que você ouve, ele falou isso agora aqui, tudo que você ouve, tudo que você aprende, irmão, é para você colocar em prática, é enxoval, você está entendendo? É enxoval, você está preparando um enxoval, e você deve viver conforme aquilo que você ouve, conforme aquilo que você lê nessa palavra. Às vezes você ouve, mas você não deve ficar só no ouvir, não. Você deve investigar. E você deve se amoldar. Porque qual vai ser o dia, bispo, da volta de Jesus? Não faço a mínima ideia. Qual vai ser a hora? Não faço a mínima ideia. E eu nem preciso saber o dia e nem a hora, e nem você, sabia? Você não precisa saber o dia e nem a hora. Você só precisa estar? Só precisa estar? E como é que você fica preparado, irmão? Como é que se fica preparado? Pode me ajudar na pregação. Se consagrando com a palavra, o que mais? Orando, jejuando, vivendo uma vida em santidade, se convertendo todos os dias, se separando, né? Mas e quando eu ignoro aquilo que eu tenho aprendido?
E quando eu ouço e ignoro, eu ouvi, e estou ouvindo toda semana, e ouço todo domingo, e ouço toda quinta. Aliás, acho que eu sou o cara que eu mais prego para vocês, sou eu, não é? E tudo isso que você tem recebido, o que você tem feito? No que tem mudado? Porque lembra, o pastor Laércio também falou sobre 10 noivas que estavam esperando um noivo, esperando um noivo chegar para elas poderem entrar na festa. O que aconteceu com 5? 5 estavam preparadas e entraram na festa, e 5 eram nécias, eram tolas, porque elas tinham ouvido, elas ouviram tudo, mas elas, para que eu vou levar mais óleo? Para que mais óleo? Eu já tenho o suficiente. Sabe quando você leva a vida de qualquer jeito? A vida, e eu estou falando, tanto faz a sua vida pessoal como a sua vida espiritual, e a vida espiritual pior ainda, né? Porque se você não sabe o dia e nem a hora, e eu não sei o dia e nem a hora, eu tenho que ficar preparado, porque senão você pego de surpresa, como aquelas 5 tolas foram pegas de surpresa. E quando elas tentaram falar, sabe aquele negócio, você deixa para a última hora. Brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, deixa uma hora eu melhoro, uma hora eu me converto, uma hora eu viro crente, uma hora eu sirvo Deus. Só que pode não dar tempo. O relógio de Deus, irmão, não tem acréscimo, né, de 5 minutos, não é? Às vezes num jogo, acréscimo de 5 minutos é perigoso, né? Porque no acréscimo você toma um gol. É assim que acontece. Só que, olha aqui para mim, no relógio de Deus e no jogo de Deus não tem acréscimo. O jogo acaba na hora determinada. Já começou. Nós estamos jogando, já estamos no segundo tempo, e está acabando o jogo, hein, irmão? Fala para o teu irmão assim, já estamos no segundo tempo, e o jogo está acabando. Você está preparado? Amém? O jogo está no segundo tempo, não tem acréscimo, e está acabando. Você está preparado? Essa é uma pergunta para você sair hoje daqui. O tema de hoje é: a graça nos dá proteção através da armadura de Deus. Ou seja, Deus, irmão, nos deu tudo. Ele nos deu a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça, mediante, e isso é dom. Então, a graça nos salvou. Depois eu preguei o propósito da graça. Efésios 4:12. Coloca aqui para mim. Efésios 4:12 diz assim, no verso 11 tem algumas coisas, e no verso 12 assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho, para a sua edificação. Ou seja, qual é o propósito da graça? O propósito da graça é desempenhar em nós, é edificar a nossa vida, é amadurecer a nossa vida. Esse é o propósito da graça. Então Jesus veio, te salvou, e tem um propósito na tua vida, te amadurecer, fazer você crescer, irmão. Depois eu falei, a graça nos ensina. E como é que a graça nos ensina?
A graça nos ensina e diz a Bíblia em Efésios 5, 7 e 8, que existe diferença entre luz e trevas. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu sou luz. Amém? Porque o texto diz assim, pois outrora vocês eram trevas, mas agora... Então, a Bíblia nos ensina que existe diferença entre aquele que é luz e aquele que é trevas. Então, ou seja, tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, cai exatamente naquilo que o pastor Laércio falou. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mas esse Jesus, que me salvou pela graça, que colocou em mim um propósito, que me ensinou que eu sou luz e não sou mais trevas, eu era assim, eu era assado, agora eu não sou mais. E essa graça, irmão, além de nos proporcionar tudo isso, a Bíblia vai dizer que tem uma armadura preparada, sabe para quê? Para me proteger. O que é proteção? Qual é a proteção de Deus para a minha vida? Proteger é o ato de guardar alguém que é mais fraco. Proteger é o ato de guardar alguém que é mais fraco. Proteger é esconder. Proteger é abrigar. Então, Deus sabe da nossa dificuldade, Deus sabe da nossa deformação, Deus sabe que nós podemos nos perder na graça, estamos na graça, vivemos debaixo da graça, não? E às vezes a gente fala assim, na graça não se perde salvação. Lógico, como é que você pode perder alguma coisa que já foi conquistada? Agora, e se você nunca nem conquistou? Porque a minha palavra, a Bíblia diz que pelos frutos vos... Então, quem é de Deus, dá fruto. Quem é de Deus, tem fruto. Porque a Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo... Eu tenho que viver em novidade de vida. Se você diz que se converteu, mas não mudou nada, desculpa, eu não sei se você realmente se converteu. Porque quem está em Cristo produz coisas novas. Quem está em Cristo tem um novo linguajar. Quem está em Cristo tem novas atitudes. Porque aonde Jesus entra, e onde Jesus chegou, com o Evangelho e onde Ele entrou, Ele sempre transformou as vidas foram transformadas. Se não há transformação na tua vida, tem alguma coisa errada, você tem que reavaliar a tua caminhada como cristão. Aquelas 5 noivas, tolas, nécias, elas estavam achando e elas tinham certeza, eu vou entrar na festa, eu vou estar com o noivo, eu vou participar, mas elas não entraram. E alguém pode dizer assim, mas elas eram noivas, elas tinham óleo, tinham, só que elas não se orientaram, elas não se prepararam, elas deixaram passar o momento, e quando elas voltaram que quiseram entrar, o momento tinha passado, e elas ficaram de fora. Às vezes você pode até caminhar, e você pode até ter focinho de crente, aparência de crente, ser filho de crente, ser filho de pastor até, mas isso não é garantia de salvação,
isso não é garantia que você vai entrar no céu. Então a palavra de Deus, ela me ensina comportamento cristão, há mudanças, há transformação. Então aquelas 5 nécias, elas ficaram de fora. Elas perderam o tempo, elas perderam o time, elas perderam. E a Bíblia vai dizer assim: vigiai. Mateus 25:13 diz assim, ó: portanto, vigiais, pois, porque o dia e nem a hora. Irmão, nós temos que estar em vigilância. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele vai dizer: ore em todo o tempo, esteja em oração em todo o tempo, orando no Espírito, e para isso, vigiando, com toda a perseverança, permanecer, você tem que permanecer, você tem que vigiar em todo o tempo, há uma constância. Os filhos de Deus, eles não podem perder isso, nós não podemos perder isso, não podemos perder essa vigilância. E ele diz mais: com toda a perseverança e súplica, é orando, é buscando, irmão. Nunca foi fácil e nem será fácil ser cristão, porque ser cristão paga-se um preço. Então, Deus vai deixar à minha disposição uma proteção. Qual é a proteção? É a armadura de Deus. Paulo começa o verso 10 do capítulo 6 dizendo: olha, isso aqui são coisas finais. Paulo está terminando o livro de Efésios, e eu já contei a história de como era o comportamento das pessoas na cidade de Éfeso. Eu já contei como que eles faziam, que tipo de deuses eles adoravam. Então, irmão, sempre eu gosto de lembrar isso, porque você tem que entender que quando você lê essa carta, você vai falar: pô, essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Só que essa carta, ela é tão real e tão tão moderna e tão nova e tão atual como ela foi há 2000 anos atrás. Porque quando Paulo pega um público, ele pega uma igreja alvo, que é a igreja de Éfeso, e provavelmente essa mesma carta foi enviada aos Colossenses, porque se você ler Colossenses, ela tem muitas coisas parecidas. Então ele tinha um público, ele tinha uma igreja, ele sabia do que a igreja precisava. E ele escreve, ele diz: olha, vocês têm que andar dessa forma. E ele está terminando a carta, porque aqui são os versículos finais, né? A carta vai terminando, e ele vai falando do seu chamado, e ele vai falando do seu apostolado, e ele vai falando para a igreja orar por ele. E aí no verso 10, ele começa a dar algumas diretrizes, orientações para a igreja. E eu quero falar sobre 4 orientações de início que ele dá. A primeira está no verso 10, ele diz assim: sejam fortes no Senhor e na força do seu grande poder. Porque Paulo insiste em falar isso para aquela igreja. Por que eu estou falando isso para essa igreja hoje? Porque não mudou, irmão. As lutas, as guerras são as mesmas. As perseguições são as mesmas. As dificuldades como servo de Deus são as mesmas. Haverá perseguição sobre a igreja. Haverá uma luta entre a sua carne e o seu espírito. Ele fala isso aos Gálatas, ele diz:
em Gálatas 5, 16, 17 e 18. Andai no Espírito, e jamais vocês vão cumprir os desejos da carne, porque há uma luta, irmão. Há uma luta entre aquilo que é a sua carne e aquilo que é o Espírito. Há uma luta terrível dentro de você, entre aquilo que é real e aquilo que é espiritual. Satanás, ele não mudou, os demônios não mudaram, e eles vão lutar todos os dias para tirar você do caminho. Por isso que há uma inquietação na sua carne, há uma inquietação na sua alma. Mas Paulo dá um conselho e diz: vocês devem andar no Espírito. Por isso que Paulo começa o capítulo 6, no verso 10, dizendo: sejam fortes. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor, que eu possa ser forte, que eu possa andar no seu poder e na sua graça. Amém? Queridos, a tentação pode ser diferente. Talvez você não sirva a um Deus chamado Baco e você não enche a cara de vinho. Talvez você não sirva a uma deusa Diana. Mas tem outras coisas que vão te perseguir. Tem outras coisas que vão querer tirar você do caminho do Senhor. Vão querer enfraquecer a tua fé. O que eu mais ouço hoje, a palavra que eu mais ouço hoje é: eu estou fraco na fé. Por que será que você está fraco na fé? Por que será que você tem pouquíssimo desejo de continuar vindo para a igreja e de continuar sendo crente? Será que você não percebeu que há uma luta latente na sua carne? Será que você não percebeu que Satanás e seus demônios, eles estão querendo lutar contra você e tirar você dos caminhos do Senhor? Será que é muito bom mesmo encher a cara? Será que é muito bom mesmo ter todas as mulheres? Será que é muito bom mesmo ser super rico e pisar em todo mundo? Porque a Bíblia vai dizer: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro? E você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter o que você quiser. Aliás, Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes. Então aqui tem uma condição, há uma condicional de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu posso comer o melhor dessa terra e ter o melhor dessa terra, mas qual é a condicional? Se eu ouvir Deus, se eu seguir Deus, se eu andar nos caminhos do Senhor. Então Paulo vai dizer no verso 6, 10 de Efésios: sejam fortes. Há muito crente fraco na fé, há muitas pessoas desviadas. Nunca se viu tantos jovens. Sempre quando chega esse período aqui de junho, julho, o Face sempre traz lembranças das festas juninas da igreja. E eu olho para aquelas fotos, irmão, como nós tínhamos jovens. Eu acho que teve uma época que nós tivemos mais ou menos 50 jovens, ou até mais que 50 jovens. Pergunta para mim, fala: bispo, onde estão esses jovens? O que o senhor fez com eles? A culpa deve ser minha. Infelizmente, a maioria dos jovens, a maioria desses 50 jovens, eles se perderam com os atrativos dessa terra.
Muitos irmãos, mas muitos mesmo, estão nas drogas, na maconha, na cocaína, na bebida, na prostituição. Muitos mesmo. E que já não tem mais nenhum padrão de cristão. Não tem. Porque eles fazem questão de mostrar em redes sociais como a vida deles está desgraçada. Sabe o que é desgraçada? É uma pessoa que está sem a graça. Ela está desgraçada. Nossa, que nome feio. Não, uma pessoa desgraçada é que ela está fora da graça. É só isso, não é nada mais que isso. Quem está na graça está agraciado. Quem não está na graça está desgraçado. É simples. É o nosso português, irmão. E eles fazem questão de mostrar, de posar como se tivesse tudo bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: sejam fortes, vençam o maligno. E eles não venceram. Muitos se apostataram da fé. Outros estão na igreja, ou nessa ou em outra, mas estão fracos, porque não tem um relacionamento com Deus, não tem uma relação, uma intimidade com Deus. Frequentar uma garagem te faz ser um carro? Você entrar todo dia pelo portão, né? Paga de louco, não tem aquele cara da praça nossa lá que sai puxando uma caixinha lá? Olha o cachorrinho, bibi, uma caixa de fósforo. Então, às vezes paga de louco. Entra todo dia pelo portão, como se você estivesse entrando, entra pelo portão da garagem, só um carro. Estaciona lá e fica lá. Procura uma garagem coberta, né? Que se pegar uma descoberta, tá lascado, né? Entra na garagem todo dia e fica lá. No final você pergunta: eu sou um carro? No mínimo vão te internar, né? Frequentar uma garagem não te faz ser um carro. Frequentar uma igreja não te faz ser um crente. Você entendeu? Você dá uma melhoradinha. Mas ser cristão vai além. Tem irmão falando assim: ufa, hoje é o último dia que você vai pregar sobre a graça? Hoje é o último dia. Acabou o livro de Efésios. A Maiara que perguntou: pai, quando que vai terminar a graça? Eu falei assim: a hora que eu estiver sem graça vai terminar, né? É isso, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Frequentar uma garagem não te faz um carro. Frequentar uma igreja não te faz um crente, não. É muito mais do que isso. Por isso que o Senhor, a graça nos dá proteção através da armadura. O verso 11 do capítulo 6 de Efésios, então o verso 10, ele fala assim: estou terminando, ele diz: sejam fortes. Ele faz questão de lembrar, você precisa ser forte. Depois ele fala assim: olha, vistam-se com toda a armadura de Deus. Repita assim comigo: com toda. Amém? Irmão, não é alguma. Assim como fruto do Espírito, não é você falar assim: eu tenho paciência, eu tenho mansidão. Não, ou você tem o fruto, ou você não tem, porque o fruto ele é completo. Você pode ter uma característica ou outra, pode, mas isso não significa que você tem um fruto, não. Você tem que lutar para ter o fruto do Espírito. Então, não adianta você falar assim: bom, hoje eu saí pela manhã, acordei, fiz o sinal da cruz, orei um Pai Nosso e 3 Ave Maria e estou bom. Ou quando você passa na frente do cemitério, você faz o sinal da cruz, ou quando você passa em frente à igreja, qualquer igreja, você faz o sinal. Isso não significa que você está com a armadura de Deus, não. Porque a palavra de Deus diz: com toda a armadura de Deus, toda. Eu tenho que estar com total. Eu tenho que estar com ela total, toda a armadura de Deus.
desde a sandália até o capacete, a espada do Espírito, orando em todo. Eu tenho que estar com a armadura completa. Por que eu tenho que estar com a armadura completa? Para que eu possa ficar firme. Contra o quê? Contra as ciladas. Irmão, se o diabo tem ciladas? Tem. E as ciladas do diabo é a estratégia dele para tirar você do caminho. É a estratégia dele para fazer você naufragar na fé. Mas quando que é que ele vai fazer? Todos os dias. Você tem que estar com a armadura todos os dias, porque todos os dias tem cilada, sabia? Amanhã tem cilada, terça tem outra. Não deu certo, ó, o cara venceu, hoje ele não caiu na cilada, mas amanhã ele arruma outra amanhã, mais bonita do que a que era o dia anterior. Aí você fala, mas é o capeta mesmo, né? Esse capeta é endemoniado, né, Toninho? Ele é endemoniado. Tem que amarrar mesmo em nome de Jesus, porque ele vai armar ciladas. Verso 12. Então, primeiro, sejam fortes. Segundo, vistam-se com toda a armadura de Deus. São 4 orientações. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes você quer ficar brigando. Para de ficar brigando e vai orar. Tem coisas que você só vai vencer na oração. Você não está lutando contra seres humanos. Diga assim comigo: eu sou um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, irmãos, que habitamos num corpo, numa carne, mas somos seres espirituais. Então eu tenho que entender que a minha luta não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra aquela pessoa que fique me enchendo as paciências na internet. Aliás, deixa eu te dar um conselho: ignora, irmão. Nem veja o que as pessoas estão postando, ignora. Se possível, deleta. Se isso faz mal para você, nem olha. Mas parece que tem um capetinha lá, um dominador, um principado, uma potestade que fica assim para você: vai lá, olha lá o que fulano escreveu, vê lá o que, né? Aí você vai, que nem trouxa você vai, aí você, nossa, tô ficando cego já de ódio. Acabou, perdeu a bênção, irmão. Já desviou do caminho. Você entendeu por que tem que ter armadura? Por causa disso. Como diz o pastor Antônio, não devia falar, mas eu vou falar. Aí você, para ser mais abençoado que o outro ainda, aí você já manda outra, né? Aí você já pega lá e os dedinhos funcionam, aí você já... Aí chega. Se a pessoa não viu, alguém viu e falou: fulano de tal fez isso, e eu não tenho certeza, mas eu acho que é para você. Eu não, assim, né? E aí aquele negócio, eu não tenho certeza se é para você, mas eu acho que é, na minha opinião. Não, assim, mas na minha opinião eu acho que é. Aí, irmão, aí a desgraça está feita, né? A desgraça está feita, porque o demônio que agiu em um, agiu em você, e as forças espirituais do mal ganhou. Então a Bíblia vai dizer assim: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado. E como é que você guerreia contra principado e potestade?
Você sabe como que é guerra espiritual? Você não está vendo, não é você, não é o Pereira. Você não é o Pereira no mundo físico, é no mundo espiritual. Aí é arma espiritual. Quer ver só? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. 4. Por quê? Vamos todos juntos? Porque as armas da nossa guerra ou milícia não são, irmão, a tua guerra, a tua arma não é carnal. Não adianta ficar respondendo, não adianta ficar cutucando. Esquece, não tem, né? Esquece, irmão, né? Esquece, abençoado. Não são carnais, mas sim poderosas para, irmão, você vai destruir, anular o sofisma. Sofisma é aquilo que vai além do seu pensamento, é aquilo que quer dominar o teu pensamento, sabe, são conversas sutis. O demônio, ele traz sofisma, conversas sutis, conversas para te enganar. Mas a tua luta não é carnal, a tua arma não é carnal, mas ela é espiritual. No Senhor eu tenho que orar. Verso 13. Efésios 6,13, ele repete o que ele falou no verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois que você resistir tudo isso, você deve ficar inabalável. Não saia da bênção. Não saia da bênção. Continua, persevera. E aí ele fala, porque está à disposição, porque eu tenho uma arma de proteção para a sua vida. Ele deu 4 conselhos fundamentais. Ele diz, eu estou terminando a carta, e eu quero que vocês aprendam isso. Eu estou terminando a pregação sobre a graça, e eu espero que vocês tenham aprendido coisas para a sua vida espiritual, e que você não esqueça. Mas se você esquecer, irmão, está gravado, graças a Deus, né? Você pode ir lá no canal do YouTube, em vez de você ficar maratonando, né, as séries, maratona as pregações do bispo. Eu sei que é chata, mas vai servir para você. Às vezes até eu me maratono, falo, nossa, esse cara, caramba. Quais são as peças fundamentais dessa armadura que traz proteção? São 6. E eu vou ser rápido aqui. A primeira, Efésios 6,14 diz: coloque o cinto da verdade. Porque um crente, ele tem que andar com verdade. Próprio Efésios aí 4:25 diz assim, ó, Efésios 4:25. Por isso, 1, 2, 3, todos ler juntos. Por isso, deixando, fale, amém, irmão. Quando você coloca a cinta da verdade, é a proteção. Até porque João 8,44 diz que o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade, não é? Então o que eu tenho, o que Deus está me ensinando, o que Paulo está ensinando à igreja de Efésios? Ele está ensinando o seguinte: olha, se vocês tinham o hábito de ser mentiroso, mentir por qualquer coisa, muda essa página. Coloque o cinto da verdade, fale a verdade. Fale a verdade. Ah, mas tem verdade que dói. Saiba falar a verdade, mas fale a verdade. Ande na verdade.
Então, coloque o cinto da verdade. Ainda no verso 14 diz: vista a couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. A couraça era a parte de cima, servia para proteger o peitoral, o coração. E o que é vestir-se dessa couraça da justiça? É você ser uma pessoa correta. Seja uma pessoa correta na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Seja justo. Seja justo. Não seja balança enganosa. Não tenha 2 pesos e 2 medidas para... com fulano de tal eu falo de tal jeito, com ciclano de tal eu falo... Não pode existir. Na vida do cristão não pode existir 2 pesos, 2 medidas. Ele tem que ser justo. A justiça de Deus tem que estar na minha vida, porque senão eu não mudei. Como que você era lá no mundo? Eu era um cara mentiroso, mentia para todo mundo, enganava todo mundo. Eu era um Jacó da vida, enganava até o meu pai, se marcar vendia até minha mãe. E como você continua agora? Não mudou muita coisa não. Vai se converter. Você não está convertido não, irmão. Está errado. Duro esse discurso, né? Mas foi Jesus que pregou através de Paulo para uma igreja. Continuando. Verso 15 diz: calçar os pés com o evangelho da paz significa estar pronto, estar disposto a anunciar Jesus Cristo em qualquer território, em qualquer lugar. Vou repetir: calçar os pés com o evangelho da paz significa estar pronto, falar de Deus, cumprir o ID, falar de Jesus Cristo. Aonde? Em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer território. Na França, na Suíça, aonde você estiver, em Portugal, no Brasil, tem que estar disposto a pregar o evangelho, mesmo que seja no campo do inimigo. Você não é agente secreto, você não é 007, você não é crente. Onde você é crente? Na igreja e dentro da minha casa. Dentro da minha casa mais ou menos, né? Porque lá na minha casa eu grito, eu falo alto. Se marcar, dou uns tapas na minha mulher. E na igreja? Na igreja, irmão, que bênção que é na igreja. Nossa, tem uma menina lá que canta louvor, a gente levanta a mão, a gente dança, sapateia. O bagulho é louco, pega fogo na igreja. E na sua casa? Na minha casa quem manda sou eu. Então, vai se converter. Você está entendendo por que eu estou dizendo que existe diferença entre luz e trevas? E de repente a gente está nessa, né? Então você não tem que pregar o evangelho em qualquer... eu só prego onde eu quiser. Não, você tem que ser cristão aonde você estiver. As pessoas têm que olhar e falar: tem alguma coisa de diferente. O que será que tem de diferente? E você está só dando testemunho com a sua própria vida. Talvez você nem precise falar nada, mas se ele insistisse, assim: não, é que eu sou um servo de Deus. Eu era assim, assado. Já aproveita, irmão. Eu era esse cabra ruim, mas agora Jesus entrou na minha vida, a luz entrou na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo, Deus habita em mim. Eu era um cara mentiroso, não estou mentindo mais. Eu era um cara que falava palavrão a rodo, agora eu não falo nem palavrinha. É uma bênção a minha vida. Amém? Oh, glória. Vocês estão muito quietos hoje. Então, calce os teus pés com o evangelho. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmão, setas inflamadas do maligno. Satanás, todos os dias, ele manda seta na tua vida. E você tem que estar com escudo, você tem que estar protegido. O escudo, ele cobria, não deixava nenhuma brecha. Não deixe brecha para que o inimigo entre. Seja protegido, essa proteção é a fé. A quinta proteção do Senhor é o capacete da salvação. O inimigo, ele entra através da nossa mente. O maior campo de batalha, nós já falamos isso centenas de vezes, o maior campo de batalha é a mente, porque ninguém enxerga, eu não sei o que você está pensando agora, nem o diabo sabe o que você está pensando agora, mas Jesus Cristo sabe, Deus sabe. Agora, Satanás, ele não sabe que ele não tem esse poder, mas só de olhar para você, eu sempre quando eu falo isso eu lembro, ontem eu estava levando a pastora ali no Jaraguá, e a hora que nós entramos assim na saída de Edgar Facó, aí tinha um comando parando os carros. Como você está errado, né, irmão? Quando você está errado, aí você já olha o comando, você já fica vermelho, amarelo, azul, cor de rosa. Se já tem um lugar para você entrar à direita e fugir, você já foge, né? É assim ou não? Às vezes o cara para só de você trava, né? Já teve vezes que os caras me param, sabe, você dá aquela travada, você não, meu Deus, e agora? É o documento que está atrasado, e não sei o que, aí ontem eu estava tudo ok, documento ok, pá, aí, nem de boa, pensei, até torcendo, sabe, para me falar, tá aqui, mas não parou, entendeu? Não parou, né? Aí quando você já está errado, aí você já fala, meu Deus do céu, o que será que é aquilo ali? O cara nem vai pedir documento, ele só quer fazer o bafômetro, mas você já fala assim, não, meu documento está atrasado, a minha carta também, aí você já se entrega, aí ele fala, mão na parede. Então, é a mesma coisa, quando você está errado, o demônio já olha para você, e já identifica, fala, esse aqui tá lascado, tá junto comigo, vai morrer abraçado comigo, tá amarrado, irmão, não morre abraçado com o capeta, não é que ele leu a sua mente, é que você entregou de bandeja, você fala, eu tô lascado mesmo, o capeta tá aqui, o demônio, aí bate aquelas paranoias de crente, né? O demônio agora vai falar na boca do endemoniado, vai falar tudo, né? Tem uns crentes que correm de demoniado, irmão. Quando vê um demônio, o demônio começa a falar, ó, o cara fala assim, não, esse aqui eu não vou expulsar não, se vai que ele fala tudo que eu fiz, né? É a mesma coisa quando o irmão vê as irmãs do coque, começa a profetizar e fala, eis que te digo, tem crente que, tem crente que fala assim, não vai dizer nada, eu estou indo embora. Não, o que aconteceu, irmão? Não, aquele culto estava passando mal lá dentro, aí eu vim embora. Então, o capacete da salvação é exatamente para isso, proteger a tua mente contra esses ataques de Satanás, você ficar protegido, porque existe uma proteção. E se o demônio não tem do que te acusar, ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. E em último lugar, a sexta arma dessa proteção é exatamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu quero ler o Salmo 119, 11,
e os Salmos 1, de 1 a 3. Salmo 119, 11 diz assim, ó: guardo no coração. Aonde você tem que guardar a palavra de Deus? As tuas palavras para... Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu tenho que conhecer essa palavra. Eu tenho que saber dessa palavra para expulsar demônios. Eu tenho que saber qual é a autoridade que eu tenho como cristão. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Bem-aventurado, Salmos 1, 3, de 1 a 3 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dará o seu fruto, porque ele guarda essa palavra, ele tem proteção, ele é cheio do Espírito Santo, Deus o guarda, Deus o livra, Deus o protege. Proteção está à disposição. A graça nos dá proteção. Repita comigo: a graça me dá proteção. Amém? E para concluir, como é que eu aciono tudo isso? Como é que tudo isso está à disposição? A verdade, a justiça, o evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Como é que está tudo à minha disposição, bispo? Como é que está à minha disposição, pastor? Efésios 6,18, que diz assim: com toda oração, orando no... Irmão, você tem que aprender a orar no Espírito, e orar no Espírito é falar em línguas, orar no Espírito é falar com Deus. Em todo tempo eu tenho que estar firme, em todo tempo eu tenho que estar cheio de... Eu vou acionar tudo isso orando. Sabe como você vai acionar tudo isso que eu preguei? Como é que amanhã já começa a orar e fala: Senhor, em nome de Jesus, traz esse revestimento, me ajuda nesse dia, orando em todo tempo, orando, irmão, todo tempo você tem que estar em oração. No teu carro esteja em oração, sabe, orando em todo tempo, vigiando, irmão, precisa vigiar, com perseverança, súplicas, em todo tempo. É assim que eu vou acionar essa armadura de Deus, e Deus vai me abençoar, porque a graça traz proteção. Diga comigo: a graça traz proteção, a graça me abençoa, a graça me salva, a graça me protege, a graça me ensina, a graça tem propósito na minha vida, em nome de Jesus. Fique de pé, aleluia, aleluia. Eu quero que você comece a orar, porque eu quero orar com você e selar essa palavra sobre a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir, para que você esteja preparado, para que você esteja firme, para que você possa andar em novidade de vida, para que você não seja mais como uma criança, levada por todo o vento de doutrina, para lá e para cá, para que você possa ter um comportamento como cristão, como servo de Deus, aonde você estiver, aonde você chegar. Chegou luz e não trevas, as pessoas vão querer ver a diferença, sabe, seja você idoso, seja você mais novo, seja você um jovem, Deus é com você, aonde você estiver. Feche os teus olhos. Irmão, o Senhor está me colocando aqui Daniel na cabeça. Daniel era um jovem que foi tirado da sua cultura,
um jovem que foi tirado da sua casa, um jovem que foi tirado de dentro de tudo aquilo que ele conhecia, e ele foi levado como escravo para dentro de uma terra, a terra dos babilônicos, onde tudo era permitido, onde todo tipo de coisas tinham. Só que Daniel, ele era posicionado. Sabe, jovem, sabe, Joe, sabe, Gui, sabe, Mateus, sabe, Bruno, sabe, Teteu, sabe, Michel. Não é fácil ser jovem dentro de uma geração destruída, dentro de uma geração onde tudo é permitido. E Daniel, ele chega com esse peso dentro da Babilônia, Robertinho. Mas aí a Bíblia vai dizer em Daniel 1:8, vai dizer assim: e Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então, em nome de Jesus, irmão, seja você jovem como Gui, seja você jovem como Joe, seja você velho como eu, seja lá o que for, isso chama-se posicionamento. Ele estava fora da cultura dele, ele estava fora daquilo que ele tinha aprendido, e alguém coloca um banquete cheio de tantas coisas, e alguém traz o banquete e diz: coma, beba, divirta-se. Olha, tem tudo isso daqui, todas essas mulheres do reino são tuas. E ele era apenas um jovem, e ele diz: eu não vou me contaminar, eu não quero, eu não vou me contaminar. Não tem ninguém que possa me tirar desses pensamentos. Eu vou continuar a servir, eu vou pagar um preço, e o preço foi alto, irmão, e o preço é alto, não é baixo não. Irmão, não é fácil ser um pastor e pregar o que eu prego, não é fácil ser um crente, não é fácil. Há muitos pratos, há muitas coisas, mas eu tenho que servir a Deus. Eu quero servir a Deus, não é que eu tenho, eu quero, eu amo pregar, eu amo ser um pastor, eu amo a Deus. É isso, você está entendendo o que eu estou ministrando? Daniel poderia chegar lá e se contaminar, mas ele disse não. E aí o cara olha para ele e fala: o que eu faço? Ele diz: me dá legumes e água. Irmão, que coisa louca, irmão, que coisa louca. E o cara fala assim: não, mas aqui tem vinho, aqui tem carne, aqui tem picanha, aqui tem não sei o que, aqui tem até o japonês que vocês gostam de comer. O negócio deve ser um negócio muito inferno, mas vai que coma também, né? Nem sei, né? Já estou viajando aqui. E aí ele diz: não, eu não quero nada disso. Aí eu falo: mas o que você quer? Legumes e água. Oxi. Aí o cara falou: esse cara é fácil. O que você quer? Legumes e água. E para os seus amigos, dá legumes e águas para mim também. Legumes e água para o Jojo, para o Gui, para o Mateus, para a Bruna, que são os mais jovens aqui. Quantos dias? 10 dias. Ah, papai, 10 dias só legumes e água, só. E aí ele faz um desafio: ó, depois de 10 dias, você pode voltar aqui, que eu vou estar melhor do que esses caras aí. Irmão, sabe o que era isso? Ele tinha certeza, ele era um servo de Deus, ele era crente, ele sabia, ele falou: Deus é maior do que isso daqui, rapaz, pode testar. Aí os caras voltaram. Quando os caras voltaram, assim: nossa, tão fortinhos, tão bem, coradinhos, olha que coisa maravilhosa. Ele falou: e tem mais, hein? E tem mais. Eu estou mais inteligente do que eles
10 vezes mais, porque a Bíblia vai dizer que Deus os fez 10 vezes mais inteligentes, sábio em tudo. E os caras mandaram pergunta e começaram a perguntar isso, perguntar aquilo, perguntar aquilo, perguntar, e falaram assim: ei, pergunta o que você quiser, porque Deus há de me trazer e há de me revelar. Quem é que te revela, Daniel? Ô Daniel, você é um cara que tem revelação. Ele fala: não, eu não tenho revelação nenhuma não. Quem tem é Deus que me dá a revelação, é Deus que me enche do Espírito, é Deus que muda a minha vida, é Deus que me transforma. Por isso eu sou melhor, por isso eu vou vencer nesse reino. Você vai vencer em nome de Jesus.